eu não vou dizer que eu tenho sonhos proféticos, ou poderia dizer isso. Eu não sei, gente, como dizer, mas eu sei que Deus me dá alguns sonhos e muitas coisas se realizam, ok? Esse sonho eu tive antes desse negócio de corona, eu tive antes desse alarde todo que a gente está vivendo. E foi exatamente assim. Gente, eu sonhei como se eu estivesse dormindo mesmo, né? No meu sonho eu estava dormindo e aí eu acordava. Nisso que eu acordava, eu fazia as coisas que eu faço normalmente em casa. Eu cheguei, abri a janela do quarto, depois eu vinha para a sala, abria a janela da sala, depois quando eu ia para a cozinha, quando eu ia abrir a janela da cozinha, dava um apagão assim na casa toda. Mas não era um apagão de acabou a luz, era um apagão de como se o céu tivesse escurecido, sabe? Como se tivesse de noite. Eu falava assim, ué, por que tá tão escuro assim se eu acabei de acordar, tá de dia? Só que da cozinha eu não tinha uma visão do céu. Então eu vinha para a sala e abria a porta da sala, né? Quando eu abria a porta da sala e olhava para o céu já estava claro e eu via como se fosse fim de ano, gente. Que tem aqueles fogos, tinham muitos fogos assim, estourando aqueles fogos e surgia um ano no céu. E aí eu conseguia ver o 2, o 0, o 2 e demorava um pouco para poder aparecer o 3. Quando aparecia o 3, aparecia, na verdade não aparecia rápido. Ele aparecia e eu desmaiava de terror do ano muito rápido. Mas era um desmaio, gente, de pavor do ano. Era um desmaio, sabe, de medo do ano. Naquilo eu desmaiava, desfalecia, na verdade, assim. E quando eu olhava de novo, eu já via um pergaminho se abrindo, né? E, gente, eu não estava vendo nada relacionado a Illuminati, a fim do mundo, nada disso. Não estava vendo nada relacionado a isso no YouTube, não estava pesquisando nada disso. Quando se abriu o pergaminho, eu via bem no topo do pergaminho uma pirâmide com um olho de olhos. Eu via abaixo da pirâmide aqueles símbolos de gênero, né, feminino e masculino. Ao lado eu via muitas pessoas mortas, mas muitas pessoas mortas. E as imagens, gente, não era imagem assim, igual vocês me veem agora, sabe? Carne e osso, não. Eram imagens em desenho, como se alguém tivesse desenhado naquele pergaminho. Via também mulheres, muitas mulheres enforcadas e nuas, sabe? Elas nuas assim, enforcadas. E via um homem. Na verdade, aquilo pra mim não é um homem, aquilo é um demônio, certeza absoluta. Ele era magérrimo, muito magro mesmo, muito feio, sabe? E uma mão dele estava com um risco em vermelho, para que era como se eu fosse para poder prestar atenção na mão. E ele não tinha mão, né? Ele tinha uma foice. Ele tinha uma mão normal e na outra que estava riscada ele tinha uma foice ali. E depois eu acordei desse sonho. E quando eu já acordei tremendo, né? Porque é uma coisa muito real, como se você estivesse vivendo aquilo. Já acordei tremendo e falando, Deus, o que o Senhor tem para esse ano, meu Deus? Porque eu sonhei isso? Meu Deus, e eu comecei a orar ali de madrugada mesmo. Na verdade, nem de madrugada, quando eu sonhei isso, já estava de manhã. Eu acordei, né, pela manhã e orei, né, e depois fui fazer minhas coisas. Mas esse sonho não sai da minha cabeça, gente, não sai. E eu não sei o que Deus tem preparado para esse ano, mas eu sei que esse ano alguma coisa vai acontecer. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui para que vocês tenham medo do ano 2023, um pavor e meu Deus, o que será acontecer? Não, nada disso, gente. Todo vídeo, né, que eu faço aqui referente à palavra do Senhor, alguma coisa do tipo, é um despertamento pra gente. Foi um despertamento para mim, né? E pode também ser um despertamento para vocês. Priscila, por que você acha que vai acontecer alguma coisa nesse ano? Porque, gente, quando aconteceu essa situação do corona, quando ele ainda não havia se espalhado, tá? Eu tive um sonho. Não sonhei especificamente com o corona quando iniciou. Ele já existia, ele estava na China lá e não havia se espalhado ainda. E aí eu orei ao Senhor à noite, falei, Senhor, nos livra disso, Pai. Não deixa que essa doença venha se espalhar. Repreende isso, Senhor, pelo seu poder e tal. Só que nessa mesma noite eu tive um sonho. E Deus, ele é bem específico comigo nos sonhos. Ele me mostra bem diretamente para que eu possa compreender.
Nesse sonho eu vi o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu via o Cristo Redentor. Então eu sabia que era o Rio de Janeiro. Eu vi o Cristo Redentor e eu olhava assim para o céu e vi uns bichinhos. Uns bichinhos vindo, muitos bichinhos. E eu pude entender que era o corona, porque o corona, gente, o vírus é invisível, a gente não consegue ver. Mas Deus fez com que eu visse aqueles bichinhos para que eu pudesse compreender que eles estavam vindo. E nisso eu via muitas pessoas doentes, muitas pessoas muito ruins mesmo de saúde. E muitas pessoas morriam. E eu via muitas pessoas chorando, sabe, desesperadas. E eu olhava aquela situação e eu chorava muito, porque eu não sabia, eu não tinha na verdade o que fazer. Eu falava assim, Deus, não permite isso, Deus não permite isso. E eu acordei desse sonho, foi numa madrugada. E eu já acordei orando, mas ciente do que iria acontecer, de que realmente aquilo viria. Gente, não é porque a gente é crente, não é porque a gente vive uma vida com o Senhor, que a gente está isento de passar por certas coisas na vida. A gente vai passar, a gente é carne, sabe? Se Jesus passou, por que a gente não vai passar? Seria estranho a gente não passar por algumas coisas na nossa vida. Mas, é como eu falei, eu não quero fazer esse vídeo aqui para que vocês tenham medo, para que vocês, fiquem naquele alvoroço de pensamentos. Não é esse o intuito, gente. Eu estou fazendo esse vídeo para que vocês possam ter ciência, que independentemente de qualquer coisa, o Senhor, Ele está cuidando de nós, sabe? O Senhor não deixa a gente desapercebido, o Senhor não deixa a gente sem saber das coisas que estão para acontecer, de que irão acontecer. Então, se o Senhor me mostrou esse sonho, eu fiquei até um tempo postergando para poder fazer esse vídeo, para poder falar sobre esse sonho com vocês, porque eu tive bem antes de corona e tudo isso que eu falei para vocês, é porque Ele queria que eu viesse aqui falar e dar um despertamento para vocês, tá? Eu tenho me preparado, gente, tenho me preparado porque eu sei que a vinda do Senhor está muito próxima. A verdade é essa, sabe? Jesus está voltando e Ele está nos mostrando isso a cada dia mais. E não é por causa de corona ou qualquer outra coisa do tipo, porque a pandemia sempre existiu. Mas o mundo, ele está perdido. Se você ver, as pessoas não têm amor uma pelas outras. As pessoas amam o dinheiro, sabe? E a Bíblia diz que o dinheiro já é a raiz de todos os males. Então as pessoas, elas dão mais valor ao que você tem do que o que você é. Então as coisas você já vê que já está tudo muito errado. E infelizmente não tem como o mundo melhorar com pessoas, porque as pessoas estão compradas, sabe? As pessoas se compram, as pessoas se vendem. Então o mundo não pode melhorar, talvez pelo que eu ou que você faça, se a maioria das pessoas não veem esse esforço, não querem melhorar. Então somente com uma intervenção do nosso Senhor mesmo, somente com Jesus vindo para poder nos resgatar. Eu não estou falando aqui para que você, olha, eu tenho que correr para os braços do Pai porque o mundo está terminando, sabe? E não, por medo, nada disso. Eu estou falando que você tem que estar com o Senhor Jesus, que você tem que voltar aos caminhos do Senhor Jesus, porque você faz parte do reino. Não interessa o que você vive hoje, não interessa o que as pessoas digam para você, você faz parte do reino, você é filha, você é filho. Não tem como correr, não tem como, o seu lugar é ao lado do Pai. Então quando Ele voltar, esteja com Ele, sabe? Viva uma vida aqui agora com Ele, para que quando Ele venha te resgatar, você possa ir com Ele, porque o nosso lugar é ao lado dele. Todos esses sonhos estão servindo para mim como um despertamento muito grande, gente. Não estou dizendo para que você fique habitolado e deixe de viver. Faça sua faculdade, se você quiser ter filhos, tenha seus filhos. Trabalhe, viaje, sabe? Cresça, porque é isso que o Senhor quer. Mas não esqueça que a nossa vida mesmo, a nossa eternidade não é aqui, isso aqui tudo vai passar. Então, não faça planos pensando nisso aqui, sabe? Isso aqui um dia termina. Que os seus planos sejam aliados com as coisas daqui, porque a gente tem que viver, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar, a gente tem que se vestir. Mas sempre alinhados com a eternidade, porque é lá que a gente vai passar toda a nossa vida. Toda a nossa eternidade é onde a gente escolhe ficar, É onde a gente escolhe ficar. Que você escolha a presença do Pai. Eu tenho me preparado, gente.
Porque a Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais ainda. E quem é sujo, se suje mais ainda. Então eu tenho que procurar me santificar. Espero que você também procure se santificar ainda mais, porque Jesus está voltando. Infelizmente não tem como a gente ser perfeito. A gente procura a santidade, mas a gente é isso aqui. Enquanto a gente for isso aqui, a gente vai estar sempre voltado para o pecado. Mas procure a santidade, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor força, para que você possa continuar na presença dEle, fazendo a vontade dEle e sendo forte para poder vencer todas as artimanhas do inimigo, tá bom? É isso, meus amores.